vocês? Bom, eu espero que esteja tudo bem por aí, tá bom? Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro e toda terça a gente se encontra aqui para nossa aula de história, beleza? Ó, gente, vocês já estão vendo que aqui a gente está falando sobre o capítulo 11 na aula de hoje, né? Que é o capítulo que fala da invasão holandesa até a Guerra dos Mascates. Tia, a gente já estudou esse capítulo. Sim, gente, sim e não, né? A gente viu a introdução a ele, que foi onde a tia falou sobre a União Ibérica, que foi quando a coroa de Portugal ficou sem rei e a Espanha foi lá e tomou a coroa, se apossou da coroa, né? Consequentemente, mandando nos negócios do Brasil e cortando relações com a Holanda. A gente viu também que a Holanda se tornou independente e criou uma companhia das Índias Ocidentais para tentar retomar esse poder que eles tinham a respeito da produção de açúcar no Brasil, né? Bom, a gente viu que em 1624 eles conseguiram finalmente invadir Salvador. Porém, a gente não viu, né, e é o que a gente vai ver hoje, que eles não tiveram tanto sucesso quanto eles imaginaram, os holandeses, né? Por quê, tia? Porque os colonos resistiram a essa invasão, fazendo que essa invasão fosse um pouco fracassada, sabe? Mas os holandeses não desistiram tão fácil, fazendo com que ocorresse o sequestro, né, do governador de Salvador, que era o Diogo Mendonça Furtado. Bom, em 1625, a Espanha não estava gostando muito dessa ideia desse conflito e para tentar dar um basta nesse conflito, a Espanha mandou uma frota enorme com 50 navios novos e mais ou menos 12 mil homens. Uma frota assim para abalar as estruturas de todo mundo que estava planejando invadir Salvador, invadir o Brasil, porque a Espanha queria que todo mundo visse o poder que a coroa tinha aqui, né? E eles conseguiram. Digamos que os holandeses recuaram, mas foi só o tempo que eles conseguiram juntar dinheiro, conseguiram fazer algum plano, né, para conseguir bater de frente, para conseguir chegar ao nível que a Espanha tinha de exército, de armamento, né? Então, em 1630, chega a Pernambuco uma frota holandesa com canhões. Gente, vocês estão entendendo o que é canhões para aquela época? Bom, armada até de canhões e com mais ou menos 7 mil homens, ou seja, todo mundo que viu a frota holandesa chegarem armadas até os dentes se espantaram. A Olinda era a capital de Pernambuco e era destaque na produção de açúcar, mas assim que o pessoal da cidade de Olinda viu aquela frota chegando com o pessoal tudo armado, né? O pessoal ficou com medo e eles foram, todo mundo foi embora para o interior, a cidade ficou abandonada. Tia, todo mundo foi embora, porque canhão na época era uma coisa assim de outro mundo, né? E com medo da destruição, prezando pelas suas vidas, o pessoal deixou Olinda e foram embora. Mas ainda tinha uns focos de resistência, né? Tia, o que é focos de resistência? Bom, gente, na guerra existem umas cidades que são focos de resistência, que o pessoal luta contra os inimigos. Às vezes eles ganham, às vezes eles não, né? Eles não ganham. E o maior foco de resistência dessa invasão era o Arraial do Bom Jesus, ficava em Arraial do Bom Jesus. Eles lutavam, né? Os colonos lutavam, os lusos brasileiros, que eram os portugueses brasileiros, né? Lutavam contra os holandeses assim, a fim que a fogo. Porém, em toda batalha, toda luta, né, às vezes existem as lutas justas e as lutas não justas. Houve uma traição em 1632. Os holandeses contrataram, né, pagaram uma pessoa que se chamava Domingos Jorge Calabar para ajudar eles
1505, fazendo com que a Holanda vencesse, né, esse conflito, conseguisse se firmar nessa parte de Salvador, né? Bom, com essa firmação, alguém da parte holandesa precisava vir cuidar, precisava vir administrar essa parte que agora era da Holanda, né? Já que eles conseguiram conquistar. Um conde chamado João Maurício de Nassau chegou em Pernambuco em 1637. Aí ele conseguiu fazer com que os senhores de engenhos conversassem com os holandeses. Ele foi tentando apaziguar as coisas, né, na conversa. Ele era um rapaz muito culto, ele queria que Recife fosse um centro político, um centro cultural. Ele queria que essa parte que os holandeses conquistaram fosse assim, um exemplo, parecendo uma parte da Europa no Brasil. Ele disponibilizou empréstimo para o povo que tinha perdido os engenhos que foram destruídos nessa invasão. Olinda ficou destruída, ficou incendiada por causa da guerra de canhões. Os negros fugiram, né? E ele conseguiu empréstimos, né? Ele falava com a Companhia das Índias e a Companhia das Índias disponibilizava dinheiro, né, para ele ajudar o povo aqui da Olinda a conseguir se estabilizar novamente. Porém, como ele estava mexendo muito a respeito dessa parte financeira, né, os holandeses da Companhia das Índias Ocidentais não gostaram muito e começou aflito entre Nassau e a Companhia das Índias. Então, em 1644, ele pediu demissão, né, por causa desses conflitos, porque a administração da Companhia das Índias não estava muito feliz com esse empréstimo de dinheiro, com essa revolução que Nassau estava fazendo, né? Bom, gente, a gente vai só apagar aqui o quadro para a gente continuar falando sobre Nassau e o que ele deixou, né, para Recife e para Olinda, tá? Bom, né, gente, alguns feitos de Nassau na administração dele, como a gente sabia, né, que a Olinda estava quebrada, ele foi tentando apaziguar a situação realmente, né? Ele fez aliança com os senhores de engenho, como eu já tinha falado, reativou a produção de cana-de-açúcar, abasteceu os senhores de engenho com escravos, porque os escravos tinham fugido, né? Com todo aquele caos acontecendo, os escravos viam a oportunidade de fugir. Criou o Jardim Botânico, tentou fazer com que houvesse uma tolerância religiosa entre os judeus e os cristãos, né, na época. Bom, isso tudo de 1637 até 1645. Bom, né, gente? A gente vai ter que lembrar do que estava acontecendo nessa época. Em 1640, Portugal conseguiu tomar a coroa de volta, né? Conseguiu se livrar do poder da Espanha com a ajuda de quem, gente? Com a ajuda dos holandeses. Isso é uma coisa muito importante de vocês saberem, que a partir de 1640, Portugal já estava no comando da colônia novamente, tá bom? Temos aqui um tópico chamado crise no Brasil holandês. Por quê? Como eu já havia falado, né, a Companhia das Índias Ocidentais não gostou muito do que Nassau vinha fazendo, e com isso, com a demissão dele, os prejuízos foram surgindo. Em 3 de agosto de 1645, os lusos brasileiros e os holandeses se enfrentaram na Batalha do Monte das Tabancas, ou seja, os holandeses e os lusos brasileiros já não se gostavam nunca. E com os prejuízos
prejuízos que os holandeses vinham dando para a colônia, aí que foi a gota d'água para os lusos brasileiros, iniciando assim a insurreição pernambucana, ou seja, iniciou, né, a tentativa dos lusos brasileiros tomarem Pernambuco para eles. Bom, os lusos brasileiros tomaram o controle do interior holandês, né, e conseguindo conquistar o que eles desejavam, cercando Recife e Olinda. Por que eles cercaram Recife e Olinda? Recife e Olinda resistiam porque ficavam perto do mar e o governo holandês ajudava mandando comida e as coisas que eles necessitavam pelo mar, né? Porém, em 1652, a Holanda entra em guerra com a Inglaterra, que era aliada de Portugal. E Portugal se viu no impasse, né? Eu vou ajudar quem? A Holanda, que está me dando trabalho lá na minha colônia, ou a Inglaterra? Bom, em 1653, Portugal conseguiu, né, cercar Recife pelo mar, fazendo com que os holandeses que estavam em Recife se rendessem, né? E é aí que a gente vai chegar a outra parte do capítulo, né, que é a parte do capítulo que fala sobre a revolta dos Beckman e a Guerra dos Mascates, tá bom? A gente vai apagar aqui o quadro e volto já já, tá, gente? Bom, gente, a revolta dos Beckman, né, nada mais era que uma divergência entre os fazendeiros lá no Maranhão e os jesuítas. Por quê? Gente, vocês lembram que os jesuítas tentavam, né, a gente falou isso no capítulo anterior, eles tentavam pegar, monopolizar os escravos para eles, porque eles acreditavam que eles iam fazer com que os escravos fossem ao céu, eles tentavam, como é que eu posso falar? Purificar os escravos, porque eles acreditavam que os escravos não eram seres dignos, enfim. Então, ficava muito difícil, porque era uma situação de pobreza. Os fazendeiros não tinham escravos, né, nem tinham como comprar escravos, e os jesuítas monopolizavam os escravos. Então, em 1682, criou-se a Companhia do Comércio do Maranhão, que tinha como objetivo fornecer 600 escravos por ano durante 20 anos. Isso era um acordo entre os governantes do Maranhão e a coroa portuguesa, né? Porém, Portugal não quis cumprir o seu trato, porque os comerciantes da companhia não queriam ceder alguns caprichos da coroa. Por exemplo, comprar tudo que eles precisavam à coroa, ou seja, fazendo aquela mesma coisa que eles faziam, que era aumentar o preço, porque só eles poderiam vender, então todo mundo ia procurar deles. Quando a demanda é muito grande, ou quando a procura é muito grande, geralmente os preços das coisas aumentam, né? Quando mudaram para a capital de São Luís, para Belém, aí que o pessoal ficou mais enfurecido com a coroa portuguesa. Então, juntando essa parte de a coroa portuguesa não ter cumprido o acordo e mudaram a capital, que era em São Luís, lá no Maranhão, para Belém, bem distante, Jorge Sampaio e os irmãos Beckman, Thomas e Manuel Beckman, lideraram essa revolta, né? Mas não durou muito, porém, era uma revolta que quem é que integrava essas revoltas? Os latifundiários, que estavam perdendo dinheiro porque não tinham os escravos, os comerciantes lusos brasileiros, os mascates e os padres contrários aos jesuítas, né? Os padres que não queriam fazer parte daquilo. Porém, em 1685, a coroa portuguesa ela mandou um novo governante para o Maranhão, acabando com a revolta. Foi uma forma muito violenta, né?
E a gente tem que lembrar que essa revolta é uma revolta nativista, porque uma das 5 revoltas nativistas que aconteceram, porque eles não queriam separar Maranhão do Brasil ou separar o Brasil de Portugal. Eles só queriam que ter um poder melhor, conseguir trabalhar do jeito que eles conseguiam trabalhar na época, né, que era através de escravização. Enfim, aí a gente já chega em 1710, né, que é quando existiam 2 grupos muito divididos, governando, tendo um poder lá em Pernambuco, que eram os latifundiários, que eram descendentes das famílias tradicionais de Pernambuco, que mantinham controle político e moravam em Olinda, que era a capital na época, né, a capital do estado de Pernambuco. Bom, a gente vai apagar aqui para falar do outro grupo que detinha o poder e o que foi a Guerra dos Mascates, né? Bom, gente, e o outro grupo era um grupo de comerciantes novos, ricos, que eles não descendiam de famílias tradicionais, moravam em Recife, que fazia parte de Pernambuco, né? E financiavam a produção de engenho, muitas vezes cobrando juros altíssimos aos senhores das terras, né, aos donos das terras. E mascates era como esses senhores chamavam esses comerciantes ricos. Só que aconteceu o seguinte, Recife, como os comerciantes ricos começaram a ganhar muitos juros, ou muito dinheiro em cima desses juros, Recife começou a crescer ao ponto de Portugal prestar atenção em Recife, do mesmo tanto que ele prestava atenção em Olinda, que era a capital do estado. Ou seja, o pessoal de Olinda não gostou muito da ideia. Quando Recife tentou pedir emancipação, né? E começou essa guerra entre os latifundiários e os comerciantes novos ricos, né? Os mascates. Porém, como os mascates detinham mais poder, né? Essa guerra ela foi vencida até os portugueses intervir, né? Em 1711, Recife foi equiparado a Olinda, ou seja, se emanciparam, virou cidade, né? Já que era só um bairro de Olinda. Firmando assim, né, o que os mascates tinham esse poder com os juros que eles cobravam, com esse poder financeiro que eles tinham, né? Bom, a tia vai passar as atividades da página 137 até a página 146, beleza? 143, perdão. Quem já tiver feito as atividades não tem problema, tudo bem, a tia já deu visto em algumas atividades. E quem não fez ainda tem até a próxima terça-feira para mandar, tá bom? Lembrando que próxima semana, se a tia não se engana, já é a semana das provas parciais, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje foi isso. E até a próxima. Tchau!